Neste feriado que lembra a liberdade e a independência, Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira, na verdade se tornou herói na República. A época do Império dos Bragança era considerado um inimigo, porque, afinal, ele se tornou um herói enfrentando a derrama do ouro da coroa portuguesa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu atender ao pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e abriu um inquérito para apurar. Aí eu vou ler aqui. Fatos em tese delituosos envolvendo a organização de atos antidemocráticos. Esse pedido do Procurador-Geral está relacionado com o ato contra o Supremo e o Congresso, a favor de uma intervenção militar com o Bolsonaro no governo e do ato 5, para facilitar o Bolsonaro ficar no governo em relação a esse golpe, e contou com a participação do próprio presidente da República, que pegou um carro na casa do seu filho Eduardo, com quem se tinha reunido com o filho, o dono do apartamento, e os outros filhos, Flávio e Carlos. Pegou o carro, foi para a frente do quartel-general do 2º Exército, do Exército, no dia do Exército. E dessa conclusão está havendo aí uma grande polêmica para o ministro do STF. É imprescindível verificar a existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de gerenciamento, liderança, organização e propagação, que visam lesar ou expor o perigo de lesão aos direitos fundamentais, à independência dos poderes instituídos e ao Estado democrático de direito, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio da ditadura. Eu quero lembrar que eu defendo a liberdade de opinião em qualquer situação. Eu já disse várias vezes que o Estado de Direito é o único sistema de governo que se permite ser agredido, ser criticado, mas não ser violado. O Estado de Direito, no caso do Brasil, ele é regido por uma Constituição que foi aprovada por um Congresso Constituinte e promulgada por esse Congresso Constituinte em 1988. Portanto, pessoas que se reúnem para quebrar essa ordem democrática cometem um crime. Esse crime, vários crimes, são crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. E, por incrível que pareça, é um documento da época do último governo militar, o governo do general João Batista Figueiredo, mas que foi incorporado na Constituição. Então, nem isso os senhores manifestantes podem reclamar em sua defesa. Eu só quero dizer que, realmente, esse tipo de tentativa de quebrar a ordem democrática já vem se repetindo desde 2013, com pequenos grupelhos nas grandes manifestações daquela época, e depois em 2016 e mais recentemente. Agora, esses grupos eram considerados grupos marginais, desimportantes. Desta vez foi um grupo pequeno, calculam as autoridades entre 800 e 1.200 pessoas. Muito pequeno para ser considerada povo, como disse o Bolsonaro. A grande questão que está sendo levantada, eu mesmo já levantei isso, é a exclusão do presidente no libelo acusatório de Aras. Aras demorou a tomar uma atitude, consta que tomou essa atitude pressionado por ministros do Supremo, e quando o fez, excluiu o presidente da investigação. Eu falei, inclusive, que pode ter sido, eu já falei isso ontem, pode ter sido para evitar uma complicação, o presidente ser
haver discussão em torno da presença do presidente da República entre possíveis investigados. Mas uma pessoa que eu respeito muito, que é o juiz, desembargador, aliás, aposentado, Walter Pantaniello Maierovitch, escreveu um artigo chamado Aras enredou Bolsonaro, que foi publicado no blog do meu amigo Fausto Macedo, o melhor repórter investigativo do Brasil, lá no portal do Estadão. Segundo o Maierovitch, basta ler o Código Penal para se concluir pelo enquadramento de Bolsonaro. Aí ele cita o Código Penal, título 4º do concurso de pessoas, artigo 29, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. E segue em frente o doutor Maierovitch. Em evidente apoio ao ato, o presidente Bolsonaro compareceu e discursou como caudilho de República Bananeira. Lógico, Bolsonaro concorreu, foi coparticipante dos crimes elencados pelo procurador Aras na sua peça de requisição de instauração de inquérito policial junto ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, por um Aras que não podia prevaricar, foi colocado, por enquanto, numa camisa de 7 varas. Aquela com metragem, vara, usada por condenados à forca em época medieval. Bolsonaro não está com o pé na forca, mas certamente estará enredado no inquérito. O presidente, de qualquer modo, e como diz a lei penal material, participou ativamente de uma organizada manifestação golpista, consumada em área de segurança nacional, ou seja, na frente do quartel-general do Exército. Vale frisar, por parte do comando do quartel, que nada foi feito para impedir o ato, naquele local manifestamente impróprio, e em dia particular, ou seja, o dia do Exército Nacional. Volto ao Código Penal, escreve Walter Maierovitch, e ao capítulo dos crimes contra a saúde pública. Como infração de medida sanitária preventiva está escrito no artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Num pano rápido, conclui o Maierovitch, o presidente Bolsonaro, além do enquadramento na lei penal comum e especial, cometeu crime de responsabilidade ao atentar contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito, fato que poderá, apesar da retratação e tentativa de se dizer democrata e cumpridor da nossa lei maior, ensejar o seu julgamento político em impeachment. Raciocinando como repórter, como jornalista, acho muito difícil, por enquanto, haver um impeachment do Bolsonaro, porque ele tem ali 30% de apoio da opinião pública. Isso é muito complicado para quem vai entrar num processo de impeachment, cujo primeiro ato é da Câmara dos Deputados com 3/5 dos votos. Né? E, segundo escreve hoje no UOL, a nossa colega Thaís Oyama, que tem um livro, inclusive, a respeito do Bolsonaro, o que inquieta o Planalto de verdade é outra coisa. O Planalto acha que o Aras fez o papel dele, né? O Aras foi indicado para a Procuradoria-Geral da República por um grande amigo dos Bolsonaro, Alberto Fraga, aquele eterno candidato ao Ministério da Justiça, ou, caso o Ministério da Justiça fosse desmembrado, ao Ministério de Segurança Pública, e caiu na mão do ministro que o Planalto considera que é o mais confiável dos 11, Alexandre de Moraes. Segundo Thaís Oyama, o que inquieta o Planalto de verdade é outra coisa. O mandado de segurança protocolado ontem pelos advogados Tiago Santos Aguiar de Pádua e José Rossini Campos de Couto Corrêa. O primeiro é ex-assessor da ministra do STF, Rosa Weber, assim como é, por exemplo, o Sérgio Moro, foi assessor da Rosa Weber lá no Supremo, né? E o segundo, ex-conselheiro da OAB. A peça acusa o presidente de quebra de decoro, um crime de responsabilidade. Pede, entre outras coisas,
que Bolsonaro pode, entre outras coisas, que Bolsonaro seja impedido, aliás, pede mesmo, desculpa, estou mal de, a letra está verde aqui, eu estou mal de ler. Pede, entre outras coisas, que Bolsonaro seja impedido de promover aglomerações e que apresente seus exames de coronavírus. Solicita ainda que o presidente tenha transferido para o vice, Hamilton Mourão, algumas competências, entre elas a de nomear ministros, sancionar leis e decretar estados de defesa e de sítio. Além do bom acabamento da peça, fundamentam o receio palaciano, o fato de ela ter caído nas mãos do ministro Celso de Mello, visto no Planalto como arqui-inimigo do presidente. Fato, o Celso de Mello ficará até novembro, quando será substituído, segundo indicou o Bolsonaro, por um indicado de Dias Toffoli, o seu atual advogado-geral da União, o André Mendonça. Pois bem, em outro artigo, não é meu, um outro artigo de um colega, que eu faço questão de citar para revestir isso tudo, José Casado, no Globo, os novos sócios de Bolsonaro. Eu vou tirar um parágrafo, né? Em público, Bolsonaro disse que não pretende negociar nada, mas atravessou os últimos 15 dias em acertos com líderes do Centrão, entre eles Roberto Jefferson, PTB, Valdemar Costa Neto, progressistas, antigo PP, Gilberto Kassab, PSD, e Marcos Pereira, republicanos, Igreja Universal. Alguns são personagens do Mensalão e da corrupção na Petrobras. Todos, como o Bolsonaro, tentam garantir a sobrevivência política na crise pós-coronavírus, se possível, culpando outros pela imprevidência. O número de mortos já é o dobro da semana passada. Pois é. E com o sistema público da saúde em colapso devido à pandemia do novo coronavírus, Manaus acaba de registrar aumento de quase 3 vezes o número de enterros nos cemitérios municipais, na comparação com o período anterior à crise. Entre os dias 12 e 19 de abril, 656 corpos foram sepultados nos Campos Santos, administrados pela Prefeitura de Manaus, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. Mesmo assim, o Bolsonaro, em entrevista aos repórteres, 2 ou 3 dias atrás, quando alguém perguntou sobre essa questão das mortes lá do vírus, da pandemia, da Covid-19, respondeu que não era coveiro. O Bolsonaro, como peixe, pode terminar morrendo pela boca. Quando eu disse que achava difícil, do ponto de vista realista, que um projeto de impeachment ande a ponto de tirá-lo do governo, como aconteceu com Dilma e com Collor, eu não levei em conta a capacidade infinita que o Bolsonaro tem de criar problemas para ele mesmo, a ponto de outro colega, que eu vou citar aqui, o Josias de Souza, dizer que ele, atualmente, é o principal líder da oposição contra ele mesmo. O UOL, que publicou essa notícia de Manaus, diz que uma média de 82 cerimônias fúnebres por dia, frente aos 28 sepultamentos diários registrados em 2019, em média, em Manaus, mostram claramente que a doença não é definitivamente um resfriadinho, uma gripezinha, e não é nada desprezível para quem realmente preza a vida e sabe que não há economia sem vida. Certo? Pois é, nesse dia de Tiradentes, presto uma homenagem à liberdade e me associo a todos quantos temem, muito mais do que qualquer outra coisa, além da vida, a possibilidade de nós termos aí um retrocesso à ditadura militar de 1964, principalmente na sua violência posterior a 1968. Direto ao assunto,
Em té, só a verdade nos salvará.